Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente se tornou pobre em um instante. Imagine-se como Zeno. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida indo pelo ralo por causa da força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste. Você sentiria que a vida te traiu. Para a maioria de nós, essas seriam reações normais. Mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou, neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zeno focou em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu problema. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar aos extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são emocionalmente indiferentes, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida. E essa forma de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes das coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e então não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, podiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, já que ele já foi escravo, Sêneca, que foi um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, professor de Epicteto, uma vez disse: não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres ficam tão satisfeitas quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que seria apropriado para os homens buscar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres? Mesmo em uma época em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins e inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa, ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha,
Tome banhos frios quando normalmente toma quentes. Coma apenas batatas por alguns dias. Coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, nós indiretamente preparamos nossa mente para futuras adversidades. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma certa quantidade de dinheiro, ou não formos uma certa pessoa, nunca seremos felizes. Mas isso não é verdade. A felicidade é algo que se pode encontrar em qualquer lugar, mas a única maneira de encontrá-la é vivendo corretamente. E viver corretamente não significa ter o maior número de seguidores nas redes sociais ou a conta bancária mais gorda. Significa viver uma vida de virtude. Significa fazer o bem e não fazer o mal. Significa viver em conformidade com a natureza. E isso é algo que todos nós podemos fazer. No coração do caos da existência humana, ergue-se o estoicismo como uma fortaleza de serenidade e sabedoria. Em um mundo repleto de incertezas, desafios e adversidades, os ensinamentos dos antigos estoicos ecoam como um farol orientador para a alma inquieta. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e outros sábios da antiguidade nos convidam a uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Eles nos lembram que, embora não possamos controlar os eventos externos que nos cercam, temos o poder de moldar nossas percepções e respostas a esses eventos. O estoicismo nos ensina a arte da aceitação, a arte de abraçar o que é inevitável e encontrar tranquilidade no meio da tempestade. Além disso, o estoicismo nos lembra da efemeridade da vida e da insignificância das preocupações mundanas. Ele nos desafia a reavaliar nossas prioridades, a discernir entre o que é realmente importante e o que é efêmero. Na busca incessante pela felicidade, muitos de nós nos perdemos em busca de prazeres transitórios e realizações externas, esquecendo-nos da verdadeira fonte de contentamento que reside dentro de nós mesmos. A essência do estoicismo reside na autotransformação e no cultivo de virtudes como coragem, temperança, justiça e sabedoria. É um chamado para a ação, um convite para viver de acordo com nossos princípios mais elevados e seguir o caminho da excelência moral. No cerne do estoicismo está a crença na capacidade do indivíduo de encontrar significado e propósito em meio ao caos, aparentemente sem sentido da existência. Em um mundo cada vez mais tumultuado e volátil, o estoicismo continua a oferecer uma bússola moral e um refúgio para a alma cansada. Ele nos lembra de nossa capacidade inata de superar desafios, de encontrar força nas adversidades e de cultivar uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Portanto, que possamos abraçar os ensinamentos dos estoicos com humildade e gratidão e permitir que sua sabedoria atemporal ilumine nossos caminhos em meio à escuridão do desconhecido.